E aí, galerinha, tudo bem? Gaspazinho aqui na área. Bem, pessoal, resolvi fazer uma sequência de aula aqui, falando sobre algumas coisas que eu considero importante aí para você estar operando seu drone, né? Nessa nossa primeira aula, a gente vai estar falando aí sobre a situação dos softwares e aplicativos da DJI, né? Eu resolvi falar sobre três: o DJI Fly, que vai ser essa nossa primeira aula, e o DJI Pilot 1 e Pilot 2, que são mais voltados ali para a linha Enterprise, enquanto que o DJI Fly é mais voltado para a linha Consumer, que é uma linha mais de entrada, né, digamos assim, da DJI, que é o aplicativo que é mais usado devido ao fato desses drones serem bem mais acessíveis que os drones da linha Enterprise. Então, essa aula vai ser dividida. Nessa aula 1 eu vou focar mais no aplicativo da DJI Fly, então ela vai ser um pouco maior. Vou tentar detalhar ao máximo, porque tem muitas coisas que vão servir para os outros aplicativos a partir dessa aula. Então nas próximas aulas eu já não vou me ater a tantos detalhes que eu já falei nesta aula. Eu já vou ser bem mais direto, tá bom? Então, continuando, nós vamos passar aqui para a nossa apresentação geral, o que vai ser nossa aula, né? Temos objetivos aqui de proporcionar aos pilotos de drone as condições de aprendizagem que lhes permitam entender o funcionamento básico dos softwares e aplicativos do rádio controle, né? Funcionalidade básica dos softwares e aplicativos do DJI Fly, que vai ser essa nossa primeira aula, do DJI Pilot 1 e Pilot 2, que vai ser da nossa segunda aula, e as configurações de segurança, a barra de status da bateria e uma conclusão e análise geral, tá bom? Então, iniciando, as funções básicas aí do DJI Fly. Com o nosso drone ligado, no caso aqui o drone que eu utilizei para esta instrução foi o Mini 5 Pro, tá? Você vai ter esta tela quando você acessa o aplicativo. Após você ligar o rádio, né, segurando o botão Power por alguns segundos, é importante, né, que você mantenha o botão segurado por alguns segundos. Tá? Você vai acessar o ícone voar. Só um parênteses, tá, pessoal? Essa aula vai ser bem didática, digamos assim, bem passo a passo, porque para tentar atender todas as pessoas, né? A gente não sabe o nível que cada um tem, então é importante frisar isso. Então, quem quiser depois pode parar, ler com mais calma o que está escrito e acessar as figuras e seguir o passo a passo, tá bom? Bem, após clicar em voar, você vai ter, de fato, a tela de voo aberta aqui do drone, né? Você vai clicar no canto superior direito, nos três pontinhos, tá? Onde já foi marcado, e você vai passar para esta outra tela, onde vai ter 5 abas aqui que você vai poder selecionar algumas coisas nelas. A aba segurança, a aba controle, a aba câmera, transmissão e sobre. Então eu vou focar aqui basicamente nas duas primeiras, que é segurança e controle, tá? Após abrir a tela aí pela primeira vez, você vai ter aí acesso a algumas informações. É importante salientar que você deve aí estar observando bússola e a UMI, que é a unidade de medida inicial, tá? Porque se estiver aparecendo a informação para que você calibre elas não estiverem normal, vai aparecer anormal ou precisa calibrar, dependendo do drone que você esteja utilizando. É importante você calibrar para que o drone ele consiga ter uma recepção do GPS melhor, tá bom? Do sistema GNSS, né, melhor dizendo. E aí, o que acontece? Continuando na aba segurança, você, após calibrar o UMI e a bússola, você desliza a tela um pouco para baixo, você vai ter algumas informações aqui bem importantes, que é a altitude do RTH e vou atualizar o ponto de origem. Essa altitude do RTH
você calcula ela pelo maior ponto que tem aonde você está voando com o drone. Por exemplo, aqui perto da minha casa, eu sei que tem uma torre de 40 metros. Então, para eu retornar com o meu drone, que esse RTH significa Return to Home, para eu retornar com o meu drone para a posição de origem dele, eu não vou colocar a altura de 40 metros, porque pode ser que ele bata na torre. Então, geralmente, por uma medida de segurança, a gente coloca aí de 5 a 10 metros acima do maior ponto que existe na região que você está voando com o drone. Na aba atualizar ponto de origem, é importante salientar, tá, que no aplicativo de DJI você só consegue atualizar o ponto de origem com o drone voando, tá bom? Diferente da linha Enterprise, que você consegue atualizar esse ponto de origem apenas com o drone ligado, tá? Clicando neste ícone, atualizar o ponto de origem, você vai ter esta tela, que você pode selecionar o ponto de origem que você quer salvar na aeronave, aonde a aeronave se encontra naquele momento, ou no rádio controle, que é aonde você está, né? Você vai estar segurando o controle. Continuando, após você fazer essa seleção e clicar no OK, é importante você abrir a tela do mapa que está no canto inferior esquerdo, tá? E certificar que o ponto que você salvou está no mapa, porque às vezes pode ter alguma interferência eletromagnética, às vezes você pode estar perto de um fio, perto de uma torre, a incidência de sol pode estar alta. Naquele dia que você foi operar com drone pode ter muitas nuvens e isso tudo pode interferir. Então, possa ser que você salve num lugar e o seu ponto fique deslocado no mapa. Então, é importante você abrir e verificar se realmente está salvo aonde você selecionou. Continuando, nós temos aqui ainda na aba segurança, após fazer a seleção do RTH e do ponto de origem, se você descer um pouco mais a tela, você vai selecionar aqui as configurações avançadas de segurança, tá? Que está no final da aba segurança. Salvo engano, neste aplicativo é o último item que tem para você selecionar. Selecionando ele, você vem aqui para esta outra tela, né, que vai dar algumas informações, né? A configuração básica de segurança, ela dá a informação lá do RTH e do ponto de origem, enquanto que a configuração avançada, ela dá a função que o drone vai exercer se ele perder o sinal com o controle. Quando a gente verifica ali em cima, nós temos 3 funções, né? Retornar à base, aterrissar ou pairar. Qual selecionar? Aí vai depender do que você esteja fazendo. Por exemplo, se você estiver numa área aberta, é interessante você colocar o drone para retornar ao ponto de origem, né? Para onde você está, de onde ele decolou. Se você estiver numa área que você conheça, mas que você não queira que o drone retorne, que ele pode pousar num local conhecido seu, você pode colocar aterrissar. Se você, por exemplo, estiver fazendo inspeção de uma ponte, de uma obra, que o drone precise ir para baixo de uma construção, né, e ele perca o sinal, se tiver selecionado, por exemplo, retornar à base, o drone, para retornar, ele sobe até uma determinada altura, como nós vimos lá no RTH, quando nós selecionamos a altura que a gente quer que o drone retorne, para ele poder retornar para você. Então, possa ser que os sensores estejam sujos, esteja com alguma falha de sistema, e isso pode fazer seu drone bater. Então, nesse caso, o ideal seria você colocar pairar, ir para uma outra posição para que captasse o sinal e retirasse o drone ali debaixo da ponte, que foi o exemplo que eu mencionei, né? Então, a configuração certa nesse caso vai depender do que você esteja operando com o seu drone, tá bom? Continuando.
nós passamos aqui agora para a aba Controle. Na aba Controle, nós temos ali algumas opções e nós vamos nos deslocar até a opção do modo dos pinos. Por que é importante falar isso? Porque esse modo dos pinos nada mais é do que a configuração de fábrica. Ele já vem no modo 2, tá? Que é o modo normal que nós estamos acostumados a mexer no joystick. Como vocês podem ver nesta tela, o modo 2, o joystick da direita, se nós colocarmos para cima, ele vai para frente, para trás, direita, direita, esquerda, esquerda. Assim como o joystick da esquerda, né? Para frente, ele vai subir, para baixo, ele vai descer, para a direita, ele vai girar no próprio eixo para a direita e para a esquerda, vai girar no próprio eixo para a esquerda. Tem algumas pessoas que, sem querer, vão e mexem nisso. Não prestam atenção e aí pode gerar alguns problemas. Como vocês podem ver nesta outra tela aqui, que nós estamos mostrando, observe que o modo 1 e o modo 3 invertem os padrões dos joysticks, né? Se vocês observarem aqui na tela da esquerda, né, o joystick da direita virou subir e descer, e o joystick da esquerda virou frente e trás. No joystick na tela da esquerda, por exemplo, que é a que eu acabei de falar, já inverteu. Na tela da direita, observe que tem algumas funções que mudam. Também, ele vai colocar o drone para fazer outras movimentações. Então, isso é deveras importante nós estarmos observando para que não ocorra nenhum tipo de incidente ou acidente com o drone. Tá bom? Continuando nas nossas configurações básicas, quando nós voltamos para a tela de voo, é importante salientar que o ícone da bateria, tá? Que é este que está marcado, você só vai conseguir visualizar algumas coisas dele com o drone voando. Como, por exemplo, nesta outra tela, quando você clica em cima do ícone da bateria, ele vai lhe dar essas opções, que nós devemos nos atentar a ela, devido ao fato de elas conterem algumas informações bem importantes, né? Que é o tempo que o drone vai levar até o local da onde ele decolou, o tempo que ele tem para fazer um pouso forçado e o tempo total de bateria. O tempo que aparece ali em cima, nesse caso, por exemplo, 8 minutos e 34 segundos, observe que ele é um tempo total de bateria, mas tem os cálculos que o drone faz aí, de acordo com vento, velocidade, temperatura, entre outras variáveis, para ele chegar até você. Então, você tem que se atentar bastante para essas configurações da bateria, tá bom? Isso é um ponto extremamente importante. Alguns aplicativos, como por exemplo o Pilot 1 e Pilot 2, como eu falei no início, que são da linha Enterprise, você consegue configurar a barra de trabalho da bateria, né? A quantidade de minutos que ela vai apitar de bateria baixa, de bateria crítica. Nos DJI Fly, que é o aplicativo da linha Consumer, você não consegue fazer essa seleção, tá bom? Então tem essa diferença que eu acho deveras importante falar, até porque o aplicativo DJI Fly ele vem setado mais ou menos de fábrica aí com uns 20% de bateria, ele já dá alerta de bateria baixa e o drone retorna para você, mais ou menos essa a média. Então aqui, após a gente falar sobre essas considerações aí do aplicativo DJI Fly, a gente vai fazer umas análises gerais aqui, tá? Começando que drone é uma aeronave não tripulada e deve ser tratada como tal. Por que eu falo isso? Porque existem regras, né, gente, para a gente voar o drone. Então observe as regras aí, nós temos aí o RBAC 100 aí, que foi atualizado recentemente. Temos a ICA 140. Nós vamos fazer um vídeo falando sobre RBAC 100 e ICA 140.
Então vamos nos atentar às regras de segurança de voo, né? Vamos nos atentar também que para pilotar o drone, a gente deve ter o conhecimento básico do software e do aplicativo que a gente vai estar operando. Porque cada coisa que está ali dentro quer nos fornecer de informação, né? Mantendo sempre atualizado, porque a atualização é importante sempre para corrigir bugs, principalmente, né? Deve-se sempre realizar as configurações de segurança para pilotar qualquer que seja o drone, independente de ser drone da DJI ou de qualquer outra linha. Um drone seguro é um drone onde você pode mexer nas configurações de segurança aí dele, colocar a altura do RTH, atualizar o ponto de origem, né? Colocar as configurações avançadas de segurança, que é retornar para você parar, pairar ou aterrissar, né? E que você possa mexer nos sticks também aí, para você estar selecionando a melhor maneira de você pilotar ele. Todas as vezes que for para uma área diferente, distante de onde você está habituado a operar seu drone, deve-se atualizar a bússola do drone. É óbvio, né? A gente sempre fala isso, mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito. Porque se você vai para um local onde o relevo é diferente de onde você está, né? Então, teoricamente, aí você já vai estar em uma situação onde tem uma diferença de pressão, de temperatura, possa ser que tenha uma interferência eletromagnética naquela área, então é sempre importante você estar atualizando a bússola do drone. É primordial monitorar os alertas sonoros e visuais do painel de instrumentos do rádio controle, porque emite, senhores, quando você está voando seu drone e a bateria está baixando demais, ou tem alguma situação do vento forte, ele aparece avisos amarelos, avisos vermelhos, faz alerta sonoro. É interessante você conhecer essas funcionalidades. São funcionalidades mais avançadas, ao qual nós não trouxemos aqui nesta videoaula, mas que futuramente a gente pode estar falando. É interessante salientar, gente, que a inobservância desses itens básicos aumenta substancialmente a chance de acidentar seu drone ou ferir pessoas, né? Ele pode estar caindo, se quebrando. Além de cair, pode cair na cabeça de alguém, machucar uma pessoa, né? Então a gente tem que estar sempre observando todos esses quesitos de segurança. Como eu falei no primeiro item ali, drone é uma aeronave. É não tripulada, mas ainda assim é uma aeronave. E como tal deve ser tratada. Tá? Então vamos observar esses pontos. Então lembre-se sempre, voe com segurança. Eu deixo aqui à disposição para estar respondendo perguntas, dúvidas que tenham. Podem deixar nos comentários que assim que eu observar, eu vou estar lá procurando responder o mais rápido possível, né? Eu sempre digo que voar drone é uma troca de conhecimento. Assim como a gente também fala um pouquinho que a gente sabe, a gente também aprende com o outro também que sabe um pouco, né? Então é isso, pessoal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero ter ajudado a todos aí nesse processo e nos vemos na próxima aula. Valeu, grande abraço.